E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos análogos de GLP-1, tá? Principalmente duas medicações que a gente prescreve na endocrinologia para o emagrecimento, que é o Saxenda e o Ozempic. Você conhece? Provavelmente sim. Ou está usando, conhece alguém que está usando, né? Hoje é a principal medicação de emagrecimento que a gente tem. Por quê? Porque ela é efetiva e porque ela tem a menor quantidade de efeitos colaterais. O análogo de GLP-1 é, na verdade, um hormônio que o seu próprio corpo produz GLP-1 que tem uma mudança na estrutura. O que isso faz? Em vez de ter meia-vida de minutos, o Saxenda tem uma meia-vida de 24 horas e o Ozempic tem uma meia-vida de 7 dias. Então, uma injeçãozinha que você usa todos os dias ou uma que você usa de 7 em 7 dias. Tá? E o que ela faz? O GLP-1 é um próprio hormônio que o seu corpo produz, que age no cérebro, que dá saciedade, né? E que age no trato gastrointestinal, controlando a velocidade que o alimento passa. Então, quando você pensa, quando você usa o Ozempic, qual que é o sentimento, né? O que o organismo te transmite? Uma saciedade, você come pouco e fica satisfeito. Uma saciação, você já chega na próxima refeição sem vontade de comer. Aí você tem também uma redução de vontade de comer alimentos palatáveis, não come por recompensa. E assim, como age também um pouco nessa área de prazer, até vontade de beber menos você tem. Essas medicações com cerveja não bate. Mesmo que você tente beber mais, acaba que você não consegue, tá? E reduz o peristaltismo intestinal, então o alimento fica mais tempo no estômago, tá? É uma medicação bem legal que foi realizada por uma troca aí dos aminoácidos da estrutura da molécula, tá bom? Então, assim, é algo que o seu corpo conhece, tá? Diferente de outras medicações, ela não age no sistema nervoso central, levando a irritabilidade, alteração de humor e nem nada disso. Então, Rafael, quais são os efeitos colaterais da medicação? Nem gosto de ver tanto como efeito colateral, eu gosto de ver como efeito esperado, porque é o próprio efeito dos hormônios. Então, eu vou te falar os três principais. Um pouco de sensação de fadiga. Quando você come muito, o que te dá? Uma sensação de sono, vontade de ficar mais deitado, tá? Isso acontece em poucas pessoas. Pode dar um pouco de náusea, indisposição. Se você come muito, mais que você deveria, dá vontade de quê? Tá? E uma outra coisa, ela reduz o peristaltismo intestinal. Então, pode ter um pouco de constipação. Então, pô, Rafael, quando que acontecem esses efeitos colaterais? Principalmente quando a gente começa a medicação, quando aumenta a medicação e ela serve de alarme, tá? Se você está comendo mais do que deve ou está comendo besteira, você passa mal. Então, poxa, Rafael, sensação de fadiga, tá? Como é que a gente reduz isso? Reduzindo a posologia da droga. Sensação de náusea. Se você está tendo náusea, provavelmente você está comendo mais do que você deveria, tá? Constipação intestinal. Olha, primeiro a gente prescreve alimentos que melhoram esse funcionamento do trato gastrointestinal, que são as fibras. A gente coloca um pouco mais de gordura. Pode colocar geleia de tamarine. Algumas vezes a gente coloca suco de ameixa. E, poxa, uma outra medicação que te ajuda a emagrecer, que vai resolver esse problema, é o Orlistat. Então, ele reduz a absorção intestinal de gordura das fezes. Na verdade, do trato gastrointestinal. Então, chega mais gordura nas fezes. Consequentemente, maior é a quantidade de gordura, o bolo fecal. Então, você perde energia, perde caloria nas fezes e tem uma melhora da evacuação, tá? Pô, Rafael, você colocou as duas, ó, o Ozempic, Saxenda, praticamente parece a mesma coisa. Pô, Rafael, em quem usar qual, tá? Isso depende muito do paciente. Então, vamos lá, ó. Esse é o Saxenda. Então, ele aplica de 24 a 24 horas. O Saxenda, eu gosto muito naqueles pacientes que eles têm fome um período maior durante a semana, por exemplo, no final de semana. Porque assim, você pode usar uma determinada medicação durante a semana
e uma determinada medicação no final de semana ou nas férias. Então eu falo com o paciente, olha, você vai usar X posologia hoje, mas você vai viajar, lá a suscetibilidade a comer mais é maior. Então você pode aumentar um pouquinho a dosagem, tá? É uma medicação que se você usa e vai treinar, você tem um pouquinho de náusea, então a gente pede para usar depois. Qual que é o efeito dela que eu não gosto? Normalmente a gente tem mais vontade de comer à noite. E é uma medicação que ela tem uma duração. Então o paciente relata que, nossa, eu uso, me dá uma saciedade, mas no final do dia eu começo a sentir um pouco de fome. Aí nesses casos é legal o Ozempic. Por quê? Porque ele tem uma vida de 7 dias. Então isso te facilita demais. Qual que é o problema do Ozempic? É que a gente não consegue ter um aumento de posologia assim, de acordo com os dias da semana e nem de acordo com férias, né? E se você tem um efeito colateral dele, como a duração dele é de 7 dias, o efeito colateral vai durar 7 dias. Mas é uma medicação muito boa naquele caso daquelas pessoas que têm fome durante a noite. Agora, ela é feita para durar 7 dias, mas alguns pacientes duram menos, então a gente tem que fazer de 5 em 5 dias, e são casos isolados, tá? Poxa, Rafael, eu tô usando o Ozempic, tô sentindo fadiga, tô sentindo um pouco de náusea, mas é principalmente nos primeiros dias da aplicação. Como é que a gente resolve isso? Fácil, dividindo a dose. Pô, mas ele é feito para usar de 7 em 7 dias. Ele tem um pequeno pico, que isso é suficiente para te dar algum efeito colateral, e muitas vezes no final esse efeito reduz. Então, dá 2 picos, tá? Essa é uma medicação que tem que ser feita apenas com prescrição médica. Ela tem os efeitos colaterais, tá? Ela tem as indicações apropriadas, que você tem que entrar numa escala de obesidade para isso. E pode não ser a melhor medicação para você, tá bom? Em relação ao controle de peso, ela é excelente, tá? A perda de peso com Saxenda Ozempic esperada é a mesma, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, espero que os meus pacientes que sempre questionam sobre elas, que seja informação válida para vocês. Um grande abraço.